Então, são muitas descobertas da psicanálise em relação a esse tema, né? E vou falar algumas importantes, né? Coisas importantes. Por exemplo, eu preciso passar pelas experiências da infância, em que tem uma sexualidade infantil atuando e uma pulsão de morte atuando. Eu tenho que sobreviver a isso aí, escapar disso aí. Porque, então, as experiências básicas que uma criança pequena tem, assim, todas elas envolvem ameaças ao amor próprio da criança, à autoestima da criança, a capacidade da criança de aceitar a realidade tal como ela é e a resolução do complexo de Édipo. Então, essas 4 características aí que foram colocadas, né, as condições, né, elas têm que ser satisfeitas para que eu possa realmente ter uma vida valiosa, uma vida produtiva, né? Por que nós estamos falando isso? A mente, ela tem objetivos, né? É preciso administrar as pulsões internas, né? É preciso conjugar essa disparidade que existe entre os objetivos das pulsões de vida e de morte que vêm do corpo e que são representadas psiquicamente com os limites que a realidade externa fornece, né, a esses movimentos pulsionais. A estrutura, como a gente já falou, é memória, motivo, né? Memória, motivo, defesa, percepção, né? Então, vocês já estão se familiarizando com isso. Então, eu preciso conjugar isso, né? Por exemplo, eu não posso ter um mecanismo de defesa que é especialista em atacar a percepção, como a recusa da castração, por exemplo, que gera os sintomas perversos, sexuais e de caráter, né? Então, como é que eu vou conseguir estruturar uma vida válida, né, humana válida, né, se eu ataco a percepção das coisas? A percepção é uma função extremamente valiosa, dá limite, né, mostra o que pode ser feito, o que não pode ser feito, orienta em relação a se aquilo ali vai funcionar ou não vai funcionar. Para vocês terem uma ideia, a ação específica ela é toda baseada na percepção. Então, como é que eu posso acreditar que uma filosofia que use, né, basicamente a recusa da castração? Por que recusa da castração? Porque castração é a percepção que a criança faz da diferença anatômica entre os sexos. Então, eu tenho compromissos comigo também. Eu tenho que fazer as minhas ações específicas de sobrevivência. Eu tenho que ter autoestima boa, tenho que ter amor próprio bom, eu tenho que ter uma boa noção de realidade, eu tenho que resolver meu complexo de Édipo. Então eu tenho um monte de tarefas para fazer, que ninguém pode fazer por mim, grupo nenhum pode fazer isso por mim, eu é que tenho que fazer. São tarefas pessoais intransferíveis, inadiáveis, eu que vou ter que fazer. Se eu não fizer, se eu ficar recusando a percepção da castração o tempo inteiro, né, digamos assim, eu vou pagar o preço por isso. Eu e quem estiver perto de mim, né, e quem aceitar, né, conviver com esse tipo de coisa aí. Então, o que é, né, a mente humana? A mente humana é um espetacular conjunto: memória, motivo, defesa, percepção, que funciona de uma maneira extremamente sábia, em condições de sanidade mental, né? Fazendo primeiro a pessoa dormir, sem precisar tomar remédio, né? Então a pessoa tem uma capacidade de conseguir dormir. Então, basicamente, vamos continuar falando sobre isso. É muito vasta, a estrutura da mente humana é uma coisa muito vasta.